Nosso assunto será grupo sanguíneo, segunda lei de Mendel e interação gênica. O sistema BO caracteriza-se pela presença de dois tipos de substância nas hemácias, que seriam o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, e dois tipos de substâncias presentes no plasma, que seria a aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B. Os quatro fenótipos do sistema BO seria o grupo sanguíneo A, o B, o AB e o O. Esses fenótipos são determinados por genes que se apresentam em três formas alélicas. O gene A, que condiciona o grupo sanguíneo A. O gene B, que condiciona o grupo sanguíneo B. E o gene ISIN, que condiciona o grupo sanguíneo O. Sendo, portanto, um caso de alelos múltiplos ou polialelia. O alelo IA determina a presença de aglutinogênio A nas hemácias. O alelo IB determina a presença do aglutinogênio B. E o alelo ISINho não determina a presença de nenhum aglutinogênio. Pessoas com o genótipo IA ou IA-izinho têm apenas aglutinogênio A e, portanto, sangue do tipo A. Pessoas com o genótipo IB-IB ou IB-izinho têm apenas o aglutinogênio B e, portanto, sangue do tipo B. Pessoas com o genótipo IA e B têm os aglutinogênios A e o aglutinogênio B. São, portanto, do grupo AB. Pessoas com o genótipo ISINho não têm nenhum aglutinogênio e seu sangue é do tipo O. Os alelos IA e B, eles são codominantes, uma vez que ambos se expressam na condição heterozigótica. O alelo Izinho, ele é recessivo em relação aos outros alelos. O fator RH, ele foi descoberto em 1940, através de experimento envolvendo coelhos e macacos do gênero Rhesus, daí a origem do nome fator RH. Foi descoberto que, ao injetar sangue de macacos nos coelhos, começava a produção de anticorpos para combater as hemácias que foram introduzidas. Esses anticorpos foram denominados de anti-RH. Em sangue humano, a determinação do sistema RH é feita por um par de alelo com dominância completa, sendo Rzão dominante e o Rzin recessivo. Assim, indivíduos RH positivo podem possuir genótipo Rzão ou Rzim e se caracterizam pela presença do antígeno RH nas hemácias e sem anticorpos anti-RH no plasma. Já indivíduos RH negativo possuem o genótipo Rzim e se caracterizam pela ausência do antígeno RH nas hemácias e pela presença de anticorpos anti-RH no plasma.
caso eles sejam estimulados. A tipagem sanguínea é um teste realizado para estabelecer qual tipo sanguíneo e fator RH que o indivíduo possui. O princípio básico do teste é a aglutinação observada a olho nu. Então, para detectar o tipo de sangue do indivíduo relativo ao sistema ABO, você coloca na extremidade de uma lâmina solução contendo anticorpo anti-A e na extremidade oposta solução contendo anticorpo anti-B. Depois, adiciona uma gota de sangue em cada lado da lâmina e mistura com a solução. E observa se ocorre ou não a aglutinação. Então, se a reação é positiva, é porque ocorre a aglutinação. E se a reação é negativa, quando não ocorre a aglutinação. Então, se o sangue aglutinou junto com a solução anti-A, é porque o indivíduo apresenta sangue do tipo A. Se o sangue ele aglutinou junto com a solução anti-B, é porque o indivíduo é do grupo B. Se o sangue ele aglutinou tanto com o soro anti-A como quando está junto com o soro anti-B, é porque o indivíduo é do grupo AB. Se o sangue ele não aglutinou na presença de nenhum dos dois soros, então o indivíduo é do grupo O. Em relação ao sistema RH, as hemácias que possuem o fator RH, elas aglutinam na presença do reagente anti-RH, caracterizando o sangue como RH positivo. E as hemácias que não possuem o fator RH, elas não aglutinam-se na presença do reagente anti-RH, caracterizando o sangue como RH negativo. Por isso, é importante reconhecer o fator RH no momento de transfusões sanguíneas. Por exemplo, uma pessoa RH negativo não deve entrar em contato com o sangue RH positivo. Isso ocorre porque o organismo tentará destruir as substâncias não conhecidas presentes no sangue recebido. Existe também o risco de problemas de incompatibilidade sanguínea durante a gravidez. Considere uma mulher RH negativa que já teve a produção de anticorpo anti-RH estimulada por uma gravidez de um filho RH positivo. Grávida de novo de outro filho RH positivo, neste caso, as hemácias do bebê, vista como um agente estranho, poderão ser destruídas pelo sistema de defesa do organismo da mãe. Essa condição é conhecida por eristoblastose fetal e pode causar a morte do bebê durante a gestação ou depois do nascimento. Conferindo a tabela de compatibilidade entre os grupos sanguíneos, os indivíduos com o sangue AB RH positivo
pode receber de todos os grupos, mas só pode doar para outro indivíduo ABRH positivo. Já indivíduos ORH negativo podem doar para todos os outros grupos sanguíneos, mas só podem receber de indivíduos ORH negativo. Indivíduo ABRH positivo são os receptores universais e o ORH negativo, doador universal. Em relação ao sistema MN, indivíduos do grupo M possuem o genótipo LM-LM e se caracterizam pela presença do antígeno M. Indivíduos do grupo N possuem o genótipo LN-LN e se caracterizam pela presença do antígeno N. Indivíduos do grupo MN possuem o genótipo LM-LN e se caracterizam tanto pela presença do antígeno M como do antígeno N no plasma, sendo nessas condições um caso de codominância. Em relação ao sistema MN, não existe aglutininas presentes no plasma, logo não há restrição para transfusões. Além de estudar separadamente as características das ervilhas, Mendel também analisou a transmissão combinada de duas ou mais características. Plantas originadas de sementes amarelas e lisas puras, ou seja, homozigotas, foram cruzadas com plantas originadas de sementes verdes e rugosas, que no caso aqui seria o traço recessivo. Como esperado, todas as sementes produzidas na geração F1 foram amarelas e lisas. A geração F2, obtida por autofecundação de F1, eram compostas de 4 tipos de sementes, distribuídas aproximadamente nas seguintes frações: 9 em 16 possibilidades amarelas e lisas, 3 em 16 amarelas e rugosas, 3 em 16 verdes e lisas e 1 em 16 verdes e rugosas. Com esse resultado, Mendel concluiu que a separação do par de fatores para a cor da semente em nada interfere na segregação dos fatores para a textura da semente. Na formação dos gametas de plantas híbridas da geração F1, os alelos para a cor da semente, ou seja, Vzão representa o alelo dominante, que seria a cor amarela, e Vzinho, o alelo recessivo, a cor verde. Separam-se independentemente dos alelos que condicionam a textura da semente, aqui representado por Rzão, seria o fator dominante que caracteriza a semente lisa, e Rzin, o fator recessivo que caracteriza a semente rugosa. Ou seja, os gametas portadores do alelo Vzão pode conter tanto o alelo Rzão como o alelo Rzin, com iguais chances,
O mesmo vale para os gametas portadores do alelo Vzinho, que podem receber com iguais chances o alelo Rzão e o alelo Rzinho. Segundo essa explicação, uma planta duplo heterozigota, Vzão, Vzim, Rzão, Rzim, formam 4 tipos de gametas em iguais proporções. Um Vzão, Rzão, um Vzão, Rzim, um Vzim, Rzão para um Vzim, Rzim. A combinação ao acaso desses gametas é o que explica as proporções 9:3:3:1, observada na geração F2, resultantes do cruzamento de F1. Esse princípio que rege a separação dos genes foi chamado por Mendel de lei da segregação independente e diz que os fatores para 2 ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Para calcular o número de tipos de gametas formado por um indivíduo, utiliza-se a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de pares de alelos analisados no genótipo em condição heterozigota. Quando 2 ou mais genes, localizados ou não no mesmo cromossomo, agem conjuntamente na determinação de uma característica, dizemos que está ocorrendo uma interação gênica. Um exemplo é o que ocorre em relação à pigmentação do olho em Drosophila, que envolve mais de 100 genes. Os periquitos australianos apresentam diversidade de cores, determinada por dezenas de genes. No entanto, a determinação das cores básicas da plumagem dessas aves, verde, azul, amarela e branca, é controlada por 2 genes principais com segregação independente, cada qual com 2 alelos, representado aqui por Azão, Azim, Bzão, Bzim. Ou seja, esses 2 genes encontram-se em diferentes pares de cromossomos homólogos. Periquitos homozigotos recessivos para os 2 genes, Azim, Azim, Bzim, Bzim, são brancos. Periquitos homozigotos recessivos, Azim, Azim, que apresentam ao menos um alelo dominante Bzão, são amarelos. Periquitos homozigotos recessivos, Bzim, Bzim, que apresentam ao menos um alelo dominante Azão, são azuis. Periquitos com ao menos um alelo dominante de cada gene são verdes. O cruzamento entre periquitos verdes duplo heterozigóticos produz 4 tipos de descendentes nas proporções 9 verdes para 3 azuis, para 3 amarelo, para 1 branco. O alelo azão condiciona a produção de melanina, pigmento escuro responsável pela cor azul das penas. O alelo azim não leva à produção de melanina. O alelo Bzão, localizado em outro par de cromossomo, condiciona a deposição nas penas de psitacina, um pigmento amarelado. O alelo Bzim
não leva à deposição desse pigmento. Periquitos azim, azim, bezim, bezim não apresentam pigmentos nas penas, por isso são brancos. Periquitos com pelo menos uma versão de cada gene, do gene azão e do gene bezão, têm ambos os pigmentos e as penas são verdes, resultando da mistura do efeito azulado da melanina e amarelado da psitacina. Outro exemplo de interação gênica é a herança da forma da crista em galinhas, em que as cristas podem ser noz, rosa, ervilha ou simples. Esse caráter resulta da interação de dois pares de alelos com segregação independente. A interação entre os alelos dominantes, representada aqui por Rzão e Ezão, resultam em crista noz. O alelo dominante Rzão, ao interagir com o recessivo Ezim, resulta em crista rosa. O alelo recessivo Rzim, ao interagir com o dominante Ezão, resulta no fenótipo crista ervilha. O alelo recessivo Rzim e Ezim, ao interagirem, produz o fenótipo crista simples. A epistasia é um fenômeno em que o alelo de um gene, chamado de epistático, impede a manifestação do alelo de outro gene, chamado de hipostático. Na epistasia dominante, a presença de um único alelo epistático é suficiente para causar a inibição do hipostático. Fala-se em epistasia recessiva quando o alelo que determina a epistasia atua somente em dose dupla, ou seja, ele é recessivo. As proporções para o dihibridismo seria que em 16 possibilidades de união de gametas, 9 indivíduos apresentarão as duas características dominantes. 3, uma característica dominante e a outra recessiva. 3, uma característica recessiva e a outra dominante. E 1 apresentará as duas características recessivas. No caso de epistasia dominante, 12 indivíduos apresentarão a característica condicionada pelo gene epistático dominante. 3 apresentará a característica determinada uma característica determinada pelo gene recessivo e outra determinada pelo gene dominante. E 1 apresentará as duas características determinadas pelos genes recessivos. No caso da epistasia recessiva, 9 indivíduos apresentarão as características determinadas pelos genes dominantes, no caso, as duas características. 3 indivíduos apresentarão uma característica condicionada pelo gene dominante e a outra condicionada pelo gene recessivo. E 4 indivíduos apresentarão a característica condicionada pelo gene recessivo, que é o gene epistático. Um exemplo de epistasia recessiva é o da cor da pelagem em cães labradores. Neste caso, a cor do pelo é determinada pela interação de dois pares de genes com segregação independente, cada um com 2 alelos. O gene para a cor do pigmento com o alelo bezão, que determina a produção de pigmento preto, e bezim, a produção de pigmento chocolate. E o gene que controla a deposição do pigmento, com o alelo ezão, que condiciona a deposição de pigmentos,
e Ezinho, que condiciona a não deposição de pigmentos. Na prática, é como se o alelo Ezinho em dose dupla impedisse a ação do gene responsável pela produção de pigmentos pretos ou marrom. Nesse caso, cães com ao menos um alelo funcional para a deposição de pigmentos terão a pelagem preta se possuir o genótipo com pelo menos um gene Bzão e um gene Ezão, ou chocolate, se possuir o genótipo com, no caso, o alelo Bzim, e pelo menos um alelo Ezão. Se não tiverem nenhum alelo funcional para a deposição da cor, ou seja, se forem Ezim, apresentarão os pelos dourados. O caso da plumagem em galinhas é um caso de epistasia dominante. O alelo Izão impede o gene para coloração. Logo, basta ter esse alelo para que a plumagem seja branca. Para que a plumagem da galinha seja colorida, ela não pode ter o alelo Izão e deve ter o alelo Czão, que condiciona o desenvolvimento de plumagens coloridas. Agora, vamos responder uma questão sobre o assunto estudado. O heredograma a seguir representa uma família estudada quanto aos grupos sanguíneos do sistema ABO e do sistema RH. Na árvore, o símbolo que representa as pessoas, quadrado para o homem e círculo para a mulher, é dividido por um traço vertical, com o lado esquerdo representando o fenótipo para o sistema ABO e o lado direito representando o fenótipo para o sistema RH. Então, qual a probabilidade de um filho do casal 5-6 ter sangue dos tipos ORH positivo ou ARH negativo? B. Quando o homem 6 ainda era noivo da mulher 5, uma antiga namorada ORH positivo acusou de ser pai de seu filho, uma criança ARH negativa. Pelo que se conhece sobre a herança dos grupos sanguíneos, essa acusação tem procedência? Em primeiro lugar, é preciso determinar o genótipo dos indivíduos 5 e 6. A mulher 5, ela tem sangue RH negativo, portanto, seu genótipo é Rzinho. Como ela tem sangue do tipo A, um dos seus alelos é IA. Como a mãe da mulher, ela tem sangue do tipo O, Izinho, logo ela só pôde doar para a filha o alelo Izinho. Portanto, a mulher, ela tem o alelo Izinho recebido da mãe, ela é IA e pequeno. Para determinar o genótipo do homem, o raciocínio é o mesmo. Como o seu sangue é ORH positivo, como é O, então o seu genótipo é Izinho. RH positivo, ele tem que ter pelo menos um alelo Rzão. Como o pai dele é RH negativo, logo Rzinho, ele tem que ter herdado do pai dele um alelo Rzinho. Logo, ele é heterozigoto. Seu genótipo é Izinho, Rzinho. Logo,
a mulher, ela forma dois tipos de gameta, IA-Rzinho e Izinho-Rzinho. E o homem forma dois tipos de gameta também, o Izinho-Rzão e o Izinho-Rzinho. Então, aqui é o quadrado de Punnett com todas as possibilidades de união de gametas. O que é que a gente pode observar? Que a probabilidade do casal 5, 6 ter filho ORH positivo. Então, onde é que tem aqui na descendência filho ORH positivo? Bem aqui. Ou ARH negativo, tá bem aqui. ARH negativo. Então, existe a probabilidade de ORH negativo, é 1 em 4 possibilidades. E a probabilidade de ter filho ARH negativo também é 1/4. Logo, a probabilidade de ser o casal ter um filho ou que ele seja ORH positivo ou ARH negativo vai ser a soma das probabilidades parciais. Logo, a probabilidade total aqui vai ser 1/4 mais 1/4, que é 2/4 ou 1/2. O indivíduo 6, que é ORH positivo, tem o genótipo Izinho, Izinho, Rzão, Rzinho. Com uma mulher ORH positiva, com o genótipo Izinho, Izinho, aí em relação ao fator RH, ela é RH positivo, tem que ter o Rzão, aí eu não sei se ela é homozigota ou heterozigota, mas esse casal aqui jamais poderá ter um filho do grupo A. Todo casal que é do grupo O só tem filhos do grupo O. Izinho, Izinho com Izinho, Izinho, todos os filhos vão ser Izinho, Izinho. Então, esse homem, o homem 6, jamais poderá ser o pai dessa criança do grupo A. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção.